Estamos na terça da consagração. Todas as primeiras terças de cada mês, nós temos a terça da consagração, onde nós temos esse momento da gente adorar o Senhor com mais liberdade, né? Não que os outros cultos a gente fica preso, mas é uma terça onde a gente consagra esse mês, né? O mês de abril as portas, amém? Você pode declarar comigo isso? Digo, o mês de abril é um mês de portas abertas, amém? Deus tem portas abertas para você, amém? Diga, Deus tem portas abertas para mim. Meu Deus, vocês estão convictos das portas abertas? Diga, Deus tem portas abertas para mim. Amém? Deus tem portas abertas. A Bíblia diz que Ele é aquele que abre ninguém fecha, mas aquele fecha ninguém abre. Mas a Bíblia diz que esse tempo, estamos no tempo da dispensação do Espírito. E quando Jesus falou a respeito das portas, é quando se fechar um templo, não vai mais poder entrar no reino de Deus. Mas as portas de Deus estão abertas para nós. E nós vamos entrar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Somos um povo animado, cheio de graça e de sabedoria. Amém? Abre tua Bíblia, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Estava meditando ao Senhor o que Deus queria para essa noite. E Deus trouxe essa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Todos abriram? Nós vamos meditar um pouco na palavra e aí logo em seguida nós vamos orar, porque nós estamos num culto de oração e num culto de oração nós vamos falar com o Senhor e Deus vai falar conosco. Esse é o propósito. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Abriram? Lançando sobre ele algumas das nossas necessidades. É assim? Ansiedades, algumas. Como é que a Bíblia diz? Lançando sobre ele toda. Diga toda. Vocês estão aqui? Amém? Vocês acharam o versículo? É 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Amém? Eu gosto de interação, porque nós estamos num culto de oração, então nós estamos animados, porque estamos falando para alguém que está disposto a nos ouvir. Nós não estamos falando para a parede, nós estamos falando com o nosso Deus vivo. Amém? Então vamos ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler isso todos juntos, independente da sua versão. 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, que palavra poderosa. Se eu parasse por aqui só nesse versículo, a gente já estava saciado da presença do Senhor, do alimento espiritual que Ele tem. Mas a Bíblia diz que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se está dizendo isso, irmãos, é porque existem ansiedades que acontecem ao longo do nosso dia, não é verdade? Se eu perguntar aqui, alguém que passou por algum problema hoje, com certeza algumas pessoas vão dizer, não é verdade? Todos nós passamos por alguma dificuldade, tribulações que acontecem na nossa vida, não é verdade? Mas a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Nós não somos derrotados, nós não somos fragilizados. A Bíblia diz que por mais que passemos por algumas coisas, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E eu vou fazer uma encenação aqui, não que eu estou jogando lixo na minha esposa, jamais faria isso, mas como eu estou liberdade, é minha esposa, eu vou fazer. Se há aquilo que é peso, vamos supor que isso aqui é um peso, né? Eu não estou com um peso, que aquilo está me deixando pesado, que está me deixando sem uma prática natural de eu ser na nossa vida espiritual e na nossa vida familiar ou com o mundo lá. Aquilo que está me pesando, eu devo lançar. Pega, Dan. Eu devo lançar ao Senhor. Mas tem uma explicação e a gente deve lançar porque Ele tem cuidado. Esse tem, se eu não me engano, é no verbo participo, no gerúndio ou no participo, que é uma coisa contínua. Ele tem cuidado, Ele não cuidou. Deus não só cuidou de você no passado. O cuidado de Deus ontem foi tão bom, domingo foi tão bom, sábado foi tão bom, hoje não foi tanto. Não, a Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. Amém? Deus tem cuidado de você? Diga comigo, por favor, diga, Deus tem cuidado de mim. Amém, irmãos? Em todas as áreas, financeira, emocional, física, psicológica.
não é verdade? Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de mim, eu estou falando de mim pessoalmente, Deus tem cuidado da minha esposa, Deus tem cuidado dos meus filhos, Deus tem cuidado desta igreja, amém, irmãos? E o diabo não vai tocar, amém? Aleluia. Abre por favor lá comigo, Salmos 55, versículo 27. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Salmo 55. Isso, é o verbo no particípio no passado, tá certo. Salmo 55, versículo 22, eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque nós viemos para orar. E a Bíblia diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que palavra poderosa. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? A Bíblia diz assim: confia os teus cuidados. Que cuidados? Eu tenho cuidados. Eu tenho cuidado dos meus filhos, eu tenho cuidado da minha esposa, eu cuido dela. Eu não sou ciumento, que eu acho que ciúme é uma obra da carne, que você sabe disso, que é uma fraqueza psicológica, na verdade. O ciúme, na verdade, é quando você não tem a capacidade, não se acha tal, e você fica com receio daquela pessoa sair do seu prumo, então você está sempre dominando. Na verdade é uma tradução de um dominador, ciumento. Mas nós não temos ciúme. E quando a Bíblia trata que Deus tem ciúme de nós, esse ciúme não é uma palavra que Deus é doente por nós, mas Ele tem cuidado. Então esse cuidado, eu tenho cuidado da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, eu tenho cuidado da igreja, eu tenho cuidado daquilo que Deus tem para a minha vida, para a vida de vocês. É tanto que eu me preocupo com vocês, a gente ora por vocês, liga para vocês, manda mensagem para vocês, não é verdade? Porque nós cuidamos de vocês. Mas a Bíblia diz assim: confia os teus cuidados. Eu tenho cuidados. Quem não tem cuidados aqui? Pessoais. Tem, vocês têm. Mas a Bíblia diz assim, ó, na parte B do versículo: jamais permitirá que o justo seja abalado. Que coisa engraçada. Então, ele está dizendo: confia os teus cuidados. Então eu vou dar meus cuidados ao Senhor, porque Ele jamais deixará a gente ser abalado. Porque quando a gente confia ao Senhor, qual é a tendência? A ansiedade vem. Porque quando a gente deixa, aí, um exemplo, tá bom? Meu Deus, eu tenho aquela dívida para pagar. Senhor, está contigo. Aí diz: mas é tanto. Eita, meu Deus, é tanto zero. Está com o Senhor, né? Senhor, está contigo. Eita, tá. Aí a Bíblia diz que jamais seria abalado. Senhor, não vou ser abalado. Aí depois volta: eita, Senhor, eu estou preocupado, eu estou meio abalado. Deus não faz isso, irmãos, com a gente. Deus não vai chegar e pegar aquilo que a gente deu a Ele e vai jogar de qualquer jeito. Ele vai cuidar. E nós precisamos. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque a nossa mente, ela tem um raciocínio de pensar, de idealizar como é que as coisas vão ser arquitetadas. Por exemplo, eu venho para o culto, eu tenho uma expectativa, uma imagem na minha cabeça. O culto vai estar aqui há tantos minutos, vai acontecer um culto poderoso, as pessoas vão receber de Deus, vão sair daqui glorificadas. Eu tenho isso na mente, não é verdade? Isso são coisas que Deus colocou na nossa mente como imagem. Deus fez nossa mente racional. E a tendência do ser humano é ver a coisa no quadrado. Eu penso dessa forma, ela tem começo, meio, fim. Aí fica naquilo. E às vezes o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus é o tempo Cronos. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Ou seja, Deus vê o tempo de cima. Olha que coisa poderosa. Deus vê o tempo de cima. Nós vemos o tempo cronológico. Ou seja, daqui a alguns minutos estaremos nos confraternizando, porque o culto foi poderoso, e nós vamos para a nossa casa jantar para quem não jantou. Não é verdade? Amém? Mas o tempo de Deus, Deus vê o tempo de cima. Então muitas vezes as pessoas lançam aquela frase: é no tempo de Deus. Aí a pessoa faz glória a Deus, né? Quando Deus quiser, Deus quer. Só que o tempo de Deus, ele vê de cima. A frase, né? Deus tarda, mas não falha, né? Isso é mentira, tá bom? Não existe. Deus age no tempo certo. Amém? Diga comigo: Deus age no tempo certo. E Deus não falha. Jamais, Deus não falha, nunca falhou. Nem mesmo quando Ele fez o homem, Ele sabia que o homem, quando Ele deu livre arbítrio ao homem, Ele sabia que o homem ia pecar, ia errar. É tanto que Ele proveu antes da
da existência da humanidade, o Cordeiro, que é Jesus, que domingo nós falamos sobre o Cordeiro e não falamos sobre o coelhinho da Páscoa, amém? E o diabo no final quis cirandar aqui, mas graças a Deus que Deus levantou homens poderosos e não permitiu, amém? Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Não tenha medo, amém? A Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? Vem para cá, quem vier ser tratado, vai ser tratado, mas perturbação de culto não pode acontecer, amém? Fica tranquilo. Vocês não estão com medo não, né? Amém? Aleluia. Abre também, por favor, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Vou só ler alguns versículos, nós vamos orar. Tem alguns pedidos de oração. Nós queremos também saber se você tem pedido de oração. Você também está online na sua casa. Se você tiver algum pedido de oração, coloque no chat aí do YouTube, onde nós vamos estar orando. Eu sei que a graça de Deus, a unção de Deus também está alcançando você aí na sua casa, porque esse meio de transmissão que Deus colocou, inteligência nos homens, também é um motivo, é uma forma de alcançarmos você que está aí distante. Então por isso compartilha, curte, faz algum comentário para que seja mais relevante e alcance outras pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Às vezes vem, né, irmãos, às vezes tem coisas que eu notei que quando a gente passa dos 40, a gente fica pensando em tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer e agora não dá mais tempo. Aí agora só resta se deleitar no Senhor, não é verdade? Eu fico conversando com o Dani, o que eu tinha para fazer, eu acho que já era, na parte, não profissional, porque eu sei que tem coisas, mas tem coisas, tem força minhas, irmãos, que não é mais como antes. Não é verdade? Uma noite perdida para mim, misericórdia. Eu estou me recuperando de uma noite aí que eu trabalhei de madrugada, né? Mas Deus é bom. E a Bíblia diz assim, ó: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, olha, glória a Deus, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não é verdade? Deus não está preocupado com a nossa veste, Ele está preocupado com a nossa vida. Deus se preocupa, Deus cuida de nós. É tanto que Ele vai dar roupa. Se a gente repetir roupa, não tem problema, eu repito roupa. Não é verdade? Deus não está preocupado com a roupa. Agora, com como você se veste, você precisa estar preocupado, porque você está levando o Espírito Santo dentro do seu corpo, e você não vai andar de qualquer forma, não é verdade? Para as mulheres vão entender o que eu estou falando, e também para os homens, que os homens agora têm que ter cuidado nas roupas, não é verdade? Amém? Então glória a Deus, irmão. Então glória a Deus, amém? Então nós precisamos não andar ansioso. A ansiedade, irmãos, além de ser pecado, é pecado andar ansioso, porque quando você está ansioso, você com a sua mente aqui fechada, há um problema pequeno e Deus tem uma grande solução te chamando, e você está saindo do propósito de Deus, porque você está ansioso. Além de produzir em você coisas que podem fazer mal à sua saúde, uma pressão alta, uma diabetes, né? Cabelo branco não, porque é por causa da minha idade, tá certo? Mas pode ser queda de cabelo em mulheres e em homens, né? Está acontecendo muito isso. Entre outras coisas, a ansiedade. O que é que significa ansiedade? É você estar pensando antes das coisas acontecerem. Então você está preocupado, eu estou preocupado com aquilo, a coisa ainda é depois da manhã, eu estou preocupado, e o seu corpo, ele vai corresponder ao que está acontecendo na sua alma. Aí você está se preparando, o seu corpo está cheio de adrenalina, ele está cheio de hormônio para agir de uma coisa que não é para agir agora. Por isso que chama preocupação. Você está ocupado antes da coisa. Antes da coisa. E isso vem para mim, irmãos. E tem hora que eu tenho que me controlar. Tem hora que eu tenho que dizer, agora não. Isso agora eu não vou resolver, eu vou pensar em outra coisa. Eu não vou dar ouvido agora. Isso vem para todo mundo, na verdade, né? Então a preocupação, você está se preocupando antes, isso vai trazer substâncias ruins ao seu corpo, porque você está cheio de adrenalina, cheio de força para agir, e não é naquela hora. Aí aquilo ali vai descarregar no seu corpo. Pode vir câncer, qualquer outra coisa. Então nós precisamos tomar conta do nosso corpo.
Precisamos tomar conta da nossa alma, dominar os nossos pensamentos através do Espírito, não andando ansioso. Amém? Não precisa você abrir, mas lá no versículo 25 a 34, Jesus também fala assim, ó. E seguindo, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, ou pelo que haveis pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Lá em 1 Coríntios 9, 9, não precisa você abrir, diz assim, 99 não, 9, versículo 9 diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi, quanto pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então, o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nessa época? Que naquela época os bois trabalhavam. E não podia atar a boca do boi, porque ele trabalhou e comeu. E imagine Deus, será que Deus não nos vê maior do que bois? Não é verdade? No versículo 6 de Filipenses 4, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, como? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. A gente não vai colocar as coisas diante de Deus com churumingo. Ai, Senhor, eu não consigo. Ai, meu Deus, aí fica toda vez essa mesma oração. Deus não quer isso. Você pode chorar na presença do Senhor, chore. Deus fez a gente com lágrimas, glândulas lacrimais, eu ia dizer salivares. Misericórdia. Mas você pode chorar. É normal chorar na presença do Senhor. Você pode chorar, se deleite, se derrame, né? se deite no chão, faça tudo, coloque diante do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, que as nossas petições, ela deve ser apresentada pela oração e pela súplica. Suplicar a Deus é: Pai, eu quero isso, eu vou orar por isso, a tua palavra diz isso a respeito disso, eu posso orar, eu posso reivindicar no reino espiritual, porque a tua palavra diz isso, isso e isso. E suplicar é isso. Suplicar, irmãos, não é ficar: oh meu Deus, pelo amor de Deus, faça. Meu Deus, pelo amor de Deus, faça logo, em nome de Jesus, né? Diz tudo que foi, usa até o nome de Deus com Deus. Deus, pelo amor de Deus, faça. Mas a Bíblia diz pela oração e pelas súplicas, mas ele finaliza o versículo, o apóstolo Paulo, com ações de graça. É complicado para a mente entender isso. Eu estou passando por um problema, aqui é o problema. Estou passando por esse problema. Aí, Senhor, esse problema aqui. Aí a pessoa ora: Pai, esse problema, a tua palavra diz isso e isso. Aí bota o problema de lado. Aí agora com ações de graça: Pai, obrigado, Pai, porque esse problema ele já foi resolvido. Então você veja, irmãos, que é uma atitude de fé. A vida do crente, a Bíblia diz: o justo viverá por fé. Eu estou trazendo alguns versículos assim, para a gente amarrar o que nós vamos orar nessa noite. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E esse pela fé não é passando necessidade financeira. Não é essa conotação, essa simbologia que Deus quer. Que nós vivemos pela fé. Ele quer dizer que nós precisamos viver e nós vivemos pela fé, é mediante a palavra. Então, resumindo minha ministração para que a gente possa orar, nós passamos por tribulações, a ansiedade vem, nós podemos até estar ansioso, mas a Bíblia diz que nós precisamos colocar diante do Senhor e nós precisamos fazer Deus conhecido das nossas orações, nossos pedidos, com súplicas e ações de graças. Amém? Nós vamos fazer 3 coisas nessa noite. Nessa terça da consagração, nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, nós vamos suplicar e nós vamos fazer com ações de graças. Em Hebreus 13, versículo 5, não precisa você ler: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tem, com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? O que é que esse versículo quer dizer? Eu vou traduzir rápido. Se eu ganho X, irmãos, eu não posso comprar algo que é muito maior ao quilo que eu ganho. Não é verdade? O que é que vai trazer? Peso para minha casa, reclamação, porque aí tem coisas que meus filhos dão e eu gosto de comer, eu não vou mais comer.
Aí vai botar logo culpa naquilo que nós compramos ou aquilo que é a decisão que nós tomamos. Então a gente precisa ter cuidado. Precisamos nos contentar com o que nós temos. Aí você pode estar perguntando, né? Isso é uma suposição. Eu vou dizer, é melhor. Eu posso estar pensando. Então o pastor está dizendo que nós precisamos declarar tanto isso, declarar tanto aquilo. Se a Bíblia diz que eu preciso me contentar com o que tem. A Bíblia está querendo dizer que nós precisamos estar equilibrados. Amém? Nós precisamos estar equilibrados em tudo para que a gente não traga coisa ruim para a nossa vida. Amém? Irmãos, para finalizar, eu quero que você abra lá em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Nós vamos encerrar com esse versículo, nós vamos orar, colocar diante do Senhor nossos pedidos, nós vamos suplicar ao Senhor e nós vamos render graça nessa noite. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 3. Quando eu era adolescente, eu não sabia o meu futuro, tinha muitas promessas de Deus, eu tinha muita profecia, que eu ia estar na frente de um povo, que eu ia ser, entenda, luz para um povo, e hoje eu entendo que olha só, é pastor de igreja, né? Aí o povo diz, pastor de igreja não trabalha, vamos ficar um dia comigo para você ver o que é que acontece, né? Eu faço muitas coisas, graças a Deus, assim, tem hora que eu paro assim, Senhor, eu fiz tanta coisa, atendi, falei com tanta pessoa, resolvi tanta coisa, eu e minha esposa, às vezes a gente resolve, a gente tem um grupo de pessoas que nós levantamos para estar junto conosco, e essas pessoas também, às vezes a gente está botando já no meio, assim, para resolver coisa, né, Alusca? E nós vamos avançar, amém? Vamos dividir as cargas, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né, irmã Dorinha? Vamos lançar sobre vocês também. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Estamos está bem eminente mesmo, um estralar assim do dedo, bem rápido, para nos tornarmos, irmãos, congregação. Amém? É por isso que o diabo está chateado com a gente, e ele vai ficar mais ainda, não quero nem saber. Amém? O que é que significa, irmãos, sermos congregação? Significa, irmãos, que saímos de um período de ponto de pregação e nos tornamos congregação, onde a igreja ela tem uma certa autonomia e uma certa autoridade. Amém? Você está feliz com isso, irmãos? Então, em breve, muito em breve, nós vamos apresentar a nossa diretoria. A igreja daqui vai ter uma diretoria. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Onde decisões vão sendo tomadas aqui. Vamos ter outras coisas próprias, amém? Mas eu quero finalizar esse versículo, e a Bíblia diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios, não é os desígnios de Deus, olha que coisa engraçada, os teus desígnios serão estabelecidos. Quando é que a nossa vontade, entre aspas, você vai entender, quando é que aquilo que nós precisamos, o que? Um trabalho, um casamento, um empreendimento, algo que você vai fazer na sua vida espiritual, um chamado, uma troca de cidade, se eu devo fazer isso, se eu não, ele só vai ser estabelecido quando nós confiamos ao Senhor as nossas obras. E essas obras, irmãos, aqui está falando, as obras do Espírito também você servindo ao Senhor. Amém? Então, não adianta corrermos parados, a gente não vai sair em lugar nenhum, é melhor você descansar na presença do Senhor e viver em fé. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar, irmãos. Eu quero que nós oremos primeiro por nossa vida, nossa família, nesse momento, né? Por nós agora, para depois a gente vai orar algumas coisas pela igreja. Amém? Aleluia. Então, lembrando do versículo, irmãos, lá que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. E eu vou dar essa tarefa de casa para você. Passa a semana, irmão, lendo esse versículo. Leia ele todos os dias e pratica esse versículo. Não ande ansioso. Aí em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus. É alguma coisa que alguém chateou você? Senhor, aquela pessoa me chateou. Eu não vou ficar ansioso. Senhor, eu estou precisando pagar aquele boleto. Eu não vou andar ansioso. Senhor, eu preciso tomar daquela decisão. Eu não vou andar ansioso. Aí diz assim: porém, seja conhecida diante de Deus com ações as vossas petições, com oração e pela súplica. Então você ora: Pai, está acontecendo isso, mas eu te suplico. Lembrando que suplicar é você colocar o versículo e apresentar ao Senhor. E depois que você fizer isso, você pode fazer isso em 1 minuto.
Aí levanta as mãos: Pai, eu te dou graça, porque isso que eu orei, isso que eu coloquei, que fiz vocês conhecido, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então é uma oração individual. Eu não queria, na verdade eu não quero que eu fique lhe incentivando. Não ore, faça isso. Sua oração individual. Amém? Faça esse momento. Faça essas 3 formas. Você já pode começar, porque eu vou falar para que você lembre. Faz Deus ser conhecido. Qual é o problema que está acontecendo, que está sendo difícil para você? O que é que está sendo difícil? Então coloca dentro dele: Senhor, é isso. A Bíblia diz com oração e súplica. Então suplicar é pegar um versículo, um exemplo. Pai, estou passando necessidade financeira, mas a tua palavra diz: eu vou te suplicar, Pai. Lá em Salmo 23, a Bíblia diz, Senhor, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então suplicar é dessa forma. Em Romanos 8,14 diz que são os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. Então você pega esse versículo e diz: Senhor, eu não vou errar na decisão que eu preciso tomar, eu não vou ficar ansioso. Decisões erradas, irmãos, atraem tanta coisa ruim. Como o ministro falou aqui domingo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O poder criativo de Deus está em nós. Nós podemos criar coisas. Nós podemos, Deus pode dar uma direção a você e você sair dessa necessidade financeira, dessa necessidade afetiva, dessa necessidade de tomar decisão, de não conseguir ser guiado pelo Espírito. Então ora ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós oramos, nós colocamos, Pai, toda dificuldade, Pai, que os nossos irmãos têm enfrentado, Senhor. Toda ansiedade, Pai, que esse tempo, esse século tem trazido, Pai, na vida dos irmãos, Pai. Eu oro agora, Pai, juntamente com eles, Pai, fazendo você ser conhecido. Você, Senhor, conhecendo todas as necessidades dos nossos irmãos, Pai. Tudo aquilo que tem gerado, Pai, ansiedade, Pai, tem gerado, Pai, aflições, tem palavras, pensamentos de ser abalado, ser destruído, perdido, ultrapassado. Nós oramos agora, Pai, juntamente com eles. Obrigado, Senhor. Você é o nosso Jeová Jireh, Senhor. Você colocou agora diante de Deus. Então agora lembra de um versículo para você suplicar ao Senhor, reivindicar no reino espiritual. Pega um versículo nesse momento. Se for finanças, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se for algum filho que está desviado, com problema, lá no Salmo 127, versículo 1 a 3, fala que os filhos são herança do Senhor. É um fruto do ventre. Um fruto, não é uma coisa podre. O filho não veio para dar trabalho. Se é o desejo que você tem de servir, mas não consegue por algum pecado, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre. Você é livre de todo peso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós colocamos versículos, Pai, suplicando a você, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor pode agora render graças ao Senhor. Faça essa atitude de fé. Não aconteceu ainda.
no reino físico, natural, mas no reino espiritual as coisas já aconteceram. Então levanta tuas mãos em rendição, em gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai. Nós damos graças, porque o que nós oramos, Pai, aconteceu pela fé. Esse problema, Pai, ele está resolvido. A falta de direção já chegou. Chegou a direção para essa falta de direção, Pai. Filhos, Pai, desviados voltando, Pai. Finanças restauradas. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Dá graças mais alto, para que você mesmo ouça, para que sua mente entenda que teu Espírito está dando graças ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Nós damos graças, porque todas essas dificuldades, elas estão sendo resolucionadas pela fé. Já foram resolucionadas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Você pode ficar feliz com isso. Você pode até sorrir. Sorrir porque as coisas que você colocou diante de Deus, elas já aconteceram. Ei, Deus tem grandes coisas para você. Haha, obrigado, Pai. Todos esses problemas que nós colocamos diante de você, Pai, com oração e súplica e com ações de graça, foram aceitos, Pai. Foram ditos sim, amém. Foram resolucionados, Pai. Nós te damos graças. Nós te damos graças, nos alegramos, Pai, pela fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Aleluia. Você crê que Deus já restaurou essa situação que está aí acontecendo na sua vida? Que Deus já resolucionou? Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia. Obrigado, Pai. Irmãos, antes de perguntar se você tem algum pedido de oração, eu queria orar por alguns pedidos. Eu queria que a gente orasse, irmãos, pela aclimatização da nossa igreja. Deus levantando mesmo assim, homens e mulheres, Deus lhe levantando para que a gente possa estar ofertando, para que esse projeto, né, da climatização da nossa igreja, ela seja antes, ainda esse mês de abril, para que dia 5 de maio estejamos aqui comemorando 3 anos de igreja com a climatização, amém? A sede está fazendo esse projeto. Como nós somos filhos da sede, a bênção vem de lá, vem derramando sobre a nossa vida. Estamos debaixo, irmãos, de uma grande visão do Ministério Verbo da Vida. Nós não estamos competindo com a sede, amém? Diga, nós não estamos competindo com a sede, mas a Bíblia diz que quando há unidade é onde Deus ordena a bênção. Então nós estamos pegando junto com isso. E nós já, irmãos, já chegaram 2 ar-condicionados para essa igreja, amém? Você pode dar uma glória a Deus? 2 pessoas já ofertaram, são 3, já chegaram 2, amém? E hoje de manhã, fica em pé ainda, a gente já termina já. Hoje de manhã nós temos a oração, nossa consagração lá no ministério. E o apóstolo Guto, nosso presidente, ele falou do projeto que é R$1 milhão a climatização lá da sede. Aí ele perguntou o que é 1 milhão? É 1 milhão grande, não é verdade? Então o que é, irmãos? 25 mil para esse projeto de climatização dessa igreja. Irmãos, é muito pouco. Se cada um de nós não vermos isso, como eu disse, como um valor, meu Deus, é um valor tão grande. Não, irmãos, é um valor pequeno para o Senhor. Esse valor é pequeno, amém? Então eu quero que a gente ore mesmo. Eu já vejo aqui, irmãos, eu estou aqui com calor, né? Então nós já vemos aqui a porta fechada. Como é importante, irmãos, uma porta de vidro. Domingo tinha evitado alguns problemas. Nós vamos colocar uma porta de vidro. Dani já fez o orçamento. Ainda esse mês nós vamos colocar, amém? Pai, nós te agradecemos. Estende tuas mãos, fica à vontade, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa climatização, Pai. Nós te damos graça, Pai, porque essas paredes, Pai, já estão prontas para a instalação dos ar-condicionados, Pai. Nós declaramos esses ar-condicionados chegando, Pai. Toda provisão, Pai, de energia, Pai, instalação, Pai,
Nós oramos agora pela pessoa que vai estar instalando, Pai, sabedoria na vida dele, Pai, na vida dessas pessoas, Pai, que vai estar instalando, Pai, que não vai dar nenhum defeito, Pai, não vai dar nenhuma alteração de energia, nenhum curto, Pai. Nós vamos estar aqui com esses ar-condicionados instalados, Pai, com essa porta, Pai. Eu declaro favor, desconto, Pai, nessa pessoa que vai instalar essa porta, Pai. Uma porta bonita, Pai, um vidro, Pai, verde, Pai, altamente, Pai, de qualidade, Pai, com um trilho, Pai, passando, Pai. Nós já vemos a faixa, Pai, no nome, Verbo da vida, Pai, os diáconos abrindo, Pai. Nós declaramos, Pai, esse carpete, Pai, de boa qualidade, Pai, para ter uma acústica, Pai, nessa igreja melhor, Pai. Nós declaramos cadeiras, Pai, melhores, cadeiras acolchoadas, Pai. Nós declaramos, Pai, assim como tem chegado, Pai, assim como chegou esse microfone bom que não está falhando mais, assim, Pai, como chegou essa mesa melhor, chegará, Pai, carrom, Pai, chegará instrumentos, microfone melhores, pessoas cantando melhor, Pai, mais pessoas, Pai, pessoas dirigindo, Pai, cultos, pessoas servindo no departamento infantil, pessoas, Pai, na comunicação, equipamentos melhores, Pai, computadores, Pai. Pai, eu declaro a nossa TV, Pai, bem grande, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que seja um telão, Pai, uma televisão linda, Pai, em nome de Jesus, Pai, onde nós vamos fazer toda a parte de projeção dessa igreja, Pai. Nós declaramos isso pela fé, Pai. Assim como essa igreja, Pai, surgiu pela fé, nós chamamos a existência, Pai, toda sorte de equipamentos, Pai, e de pessoas, Pai, cheias do Teu Espírito, para que a gente possa alcançar mais pessoas, Pai. É este o propósito, Pai, para que a gente tenha um ambiente aconchegante, para que alcancemos, através da palavra, mais pessoas, Pai. É esse o nosso objetivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar graça por isso, irmão? Você pode dar graças, Pai. Você pode repetir comigo e dizer: Pai, eu te dou graças, porque nós já vemos ar-condicionados, nós já vemos essa TV, nós já vemos cadeira, porta de vidro, nós já vemos pessoas sendo libertas pela Tua palavra, pessoas, famílias, Pai, guiadas pelo Teu Espírito e crescendo espiritualmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, irmãos? Nós vamos usar tudo isso para alcançar pessoas. Nós não vamos fazer isso para ostentar. Amém? Eu queria que você ficasse, você que está aí online também, estamos transmitindo ao vivo, público, porque nós não estamos aqui para ostentar. Nós vamos usar todo esse conforto para alcançar pessoas. Amém? Aleluia. Irmãos, queria saber se alguém tem algum motivo de oração que está aqui no nosso meio, queira que a gente ore. Não estou falando de enfermidade. Tem alguma dificuldade que você não conseguiu, ou mesmo assim você precisa de oração, eu queria chamar você aqui à frente, para que nós pudéssemos orar e pôr as mãos sobre você. Estamos aqui para orar uns pelos outros. Se a mídia pudesse ver se tem alguém no YouTube. Alguém no nosso meio? Tem algum pedido de oração? Tem no YouTube, né? Tem não? A irmã Mariluz tem? Pode vir, irmã Mariluz, chega. A senhora é bem-vinda. Pode falar, irmã. Amém. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa irmã Mariluz, Pai. Eu declaro paz, alegria, Pai. Tudo aquilo que está perturbando a vida dela, Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos ela sarada, curada, protegida, Pai, de todo mal, Pai, de toda influência, de toda perturbação ao redor dela, Pai. Em
Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, tudo, Pai, que ela fizer, Pai, venha, Pai, engrandecer o Teu reino, Pai. E o diabo, Pai, seus demônios, Pai, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Com toda ação contra a vida dela. Eu declaro agora, Pai, constrangimento. Teu amor, Pai, constrangendo, Pai. E nenhum mal as pessoas fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Alguém mais? Ninguém? Alguém tem algum pedido de oração em relação à enfermidade? Quer que a gente ore, impõe as mãos? Alguém nessa noite? Com algum sintoma? Quer que a gente ore? Aleluia. Alguém não? Tem um pedido? Só um minutinho, viu, irmãos? Fiquem em pé ainda que a gente vai orar. Amém. Nós vamos orar por Roberta, que serve no nosso departamento infantil. Ela está com dengue, então nós vamos orar. Dengue é uma coisa ruim e ele vai ter que sair. Amém? Do corpo dela, nós vamos orar por uma recuperação sobrenatural na vida dela. Amém? Depois nós vamos orar por aquelas pessoas, aquelas famílias que nós fizemos alguns cultos lá no bairro das Cidades, que com a chuva que deu ontem, teve alagamento lá. E se você tiver alguma coisa no coração em relação a eles, querer ajudá-los, pode procurar Dani ou a irmã Luz ou a irmã Dorinha, tá bom? Nós vamos estar assistenciando eles em alguma coisa, amém? Pai, nós oramos agora pela vida de Roberta, Pai. Nós oramos agora por o seu corpo, Pai. Nós declaramos, Pai, sarado, Pai, todo sintoma de dengue saindo agora. E essa inflamação dengue saia do corpo de Roberta agora, em nome de Jesus. Nós declaramos toda dor saindo, Pai, porque você já levou as dores na cruz do Calvário. Eu declaro Roberta se recuperando, porque ela precisa trabalhar. Ela é uma pessoa cheia de saúde, de paz e de alegria. Nós declaramos sobre a vida de Roberta, Pai, uma recuperação sobrenatural. E nós vamos ouvir notícias boas a respeito de Roberta, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, pelas aquelas famílias lá no bairro das Cidades, Pai. Nós declaramos todo suprimento, Pai, toda paz, toda alegria, Pai, chegando no coração daquelas pessoas, Pai. Suprimento, Pai, abundante daquelas pessoas que estão passando aquela dificuldade por conta da chuva, Pai. Você levantando pessoas, Pai, e suprindo a necessidade daquelas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode sentar.